boa noite. Agradeço o convite de estar presente aqui no podcast. Meu nome é Renato Zangiacomo, sou médico radiologista intervencionista. Queria falar um pouco sobre a radiologia intervencionista, já entrando nesse conceito da radiologia intervencionista. O meu conceito da radiologia intervencionista é uma especialidade médica especializada em fazer procedimentos minimamente invasivos, os mais variados possíveis, desde diagnósticos como também terapêuticos. E aí eu defendo praticamente 3 pilares que a gente pode, que é nosso diferencial nessa especialidade, que é um dos pilares é a segurança. Os nossos métodos de imagem, por exemplo, tem um arsenal tecnológico muito evidente, como a tomografia, tem uma resolução espacial muito interessante, e isso favorece uma precisão técnica dos nossos procedimentos, consequentemente reduzindo o índice de complicações. Ao mesmo tempo, o segundo pilar é a acurácia. Quando você tem uma otimização técnica de qualquer nossos procedimentos, nós vamos ter uma otimização clínica, e isso vai ter um resultado que impacta ao paciente. E por último, o efeito médico legal, que eu costumo falar, que é uma comprovação dos nossos procedimentos. Se eu não me engano, é uma das poucas especialidades que nós deixamos registrado tudo o que nós fazemos. Todos os nossos procedimentos é guiado por imagem e, consequentemente, isso fica arquivado no sistema, todos os nossos procedimentos. Isso favorece esse efeito médico legal de comprovar que realmente o que foi solicitado, o que foi proposto, foi realizado. Entrando já num dos conceitos, por exemplo, da dor, tá certo? Um dos procedimentos que eu acredito que a radiologia intervencionista tem muito impacto. A gente tem que respeitar realmente tanto o conceito diagnóstico de um procedimento, quanto também o conceito terapêutico. Quando a gente pensa no diagnóstico, quanto melhor a precisão, melhor vai ter o resultado, mesmo que o resultado não seja positivo, não seja um efeito clínico positivo, ou seja, não teve uma melhora do paciente, mas se a gente fez uma linha de raciocínio clínico com o paciente, e esse paciente fez a infiltração, por exemplo, e aí o paciente não melhorou, quer dizer que não é ali a fonte da dor. A gente tem que pesquisar outros tipos de dores, de estruturas mais superficiais para as estruturas mais profundas. E a radiologia intervencionista, que é uma das especialidades que está cada vez mais realizando esses procedimentos, tem esse poder diagnóstico e tem esse poder do arsenal, digamos assim, tecnológico, de deixar registrado, deixar a resolução espacial dos nossos procedimentos. Voltando também à habilidade técnica da radiologia intervencionista de fazer vários procedimentos, por exemplo, guiados por ultrassom, de procedimentos menos complexos, como punções, como de tireoide, linfonodo cervical, por exemplo, como procedimentos mais complexos, como biópsia de pulmão, biópsia hepática, biópsias renais, e isso favorece uma habilidade técnica do radiologista intervencionista durante a sua formação de fazer procedimentos dentro da área da dor, mesmo utilizando ultrassom, como também nosso diferencial é guiado por tomografia, que isso favorece nossa precisão técnica. Nos nossos pacientes, usualmente nós não somos uma especialidade que o paciente reconhece. O paciente vem, a princípio, lembra quando tem uma dor, por exemplo, que seja de dor de joelho, uma dor articular de joelho, uma dor articular de quadril, procura o radiologista intervencionista na primeira ideia, né? Por isso que eu acredito que nós, como radiologistas intervencionistas, no dia a dia do nosso ambulatório, ao ver o nosso paciente, consultar os nossos pacientes, mesmo que seja na maioria de alguns casos, seja oncológico. O paciente oncológico tem uma dor, mesmo que seja relacionado ao tumor ou mesmo não relacionado ao tumor. A maioria das vezes o paciente tem uma idade já avançada e isso pode estar associado uma dor não oncológica com uma neoplasia. Isso favorece quando o radiologista intervencionista tem um certo conhecimento, um know-how de como que pode tratar a dor. A gente pode oferecer para esse paciente tanto um procedimento oncológico como também um procedimento não oncológico. E isso favorece o paciente ver o paciente como um todo, não apenas eu vou resolver isso que foi nos solicitado. A gente tem que entender e dar essa ideia para o nosso colega solicitante de um procedimento oncológico ou não. Muito obrigado pelo convite, Tenório, Inês, por estar presente aqui no Ponto Doc. Meu nome é Daniel. Falar um pouco aqui complementando o que o Renato falou.
sobre a dor, né? Sobre como a radiologia intervencionista atua na área da dor. Dor é muito amplo. Dor é uma terra de ninguém, a gente costuma falar, porque tem muitas especialidades que tratam dor. As mais conhecidas, ortopedia, neurologia, neurocirurgia, também tem fisiatras, anestesistas. Então é uma área que o paciente normalmente, eu tô com dor no joelho, tô com dor no cotovelo, procuro quem, vai na internet, alguma indicação. E dentro da área da dor existem inúmeras opções, né? Tem gente que gosta de tratar clinicamente o paciente, tem gente que tenta forçar alguma cirurgia em algum momento que muitas vezes não é apropriado. O que eu acho interessante o paciente ter na cabeça dele é que nessas áreas muito amplas, sempre ouça uma segunda opinião. Sempre passa com alguém que te indicou, que você procurou, mas ouve outra opinião, se ele falou que é cirúrgico, não é cirúrgico, tem que fazer uma infiltração ou não. Porque é uma área que é isso, muita gente põe a mão e é um pouco terra de ninguém. Como que a intervenção consegue atuar na dor? Ao meu ver, com alguns diferenciais que são positivos em relação a outras especialidades. A intervenção é a única especialidade dessas que consegue ter uma leitura do exame de imagem diferenciado. A gente não lê o laudo que algum profissional passou, o seu problema é esse, né? A gente não está tratando uma imagem. A gente consegue ter uma visão boa do laudo, seja uma ressonância, uma tomografia, para saber aonde a gente pode agregar. Porque não é aquela coisa técnica, o seu problema é na raiz GL5, então faz uma infiltração aqui. Não. Pode ter outras coisas associadas, níveis acima, abaixo, na articulação, não só no nervo. E para isso você tem que ter um entendimento da imagem. Então eu acho que o intervencionista ele tem um diferencial de saber ver a imagem muito bem. E o outro diferencial, sem dúvida, é a parte técnica, né? Ele tem uma precisão no que ele for fazer, seja uma infiltração. Infiltrações podem ser feitas tanto nas articulações, nos nervos, nos tendões. Então, é uma ampla área que aonde você vai colocar a agulha, que produto você vai injetar. Então, essa eficácia, esse diferencial técnico intervencionista tem, além dessa leitura de imagens. Qual que é o ponto fraco, digamos, né? Que durante a nossa formação a gente não tem, é a parte clínica. É saber medicar o paciente, que momento você vai fazer a infiltração ou que momento você vai encaminhar para a cirurgia. Então eu acho que dentro disso que se cria um espectro. Quais são os diferenciais? Não existe um profissional completo, esse profissional sabe tudo. Não, tem uns que têm vantagem em algumas coisas, outros em outras. Mas eu entendo que o intervencionista que quer se diferenciar em dor, ele tem que ter uma vivência clínica, acompanhar outros profissionais, estudar, saber o momento que ele vai fazer, né, a infiltração, ou vai fazer uma ablação pulsada, uma ablação contínua, enfim, são inúmeras opções. E o que eu acho que o paciente tem que ter, claro, quando ele vai procurar uma opção, seja o ortopedista, o neuro, o fisiatra, o intervencionista, é claro que tem a urgência do sintoma, eu quero tratar o meu sintoma a curto prazo, mas é entender que dor é um processo longo, que muitas vezes é um pouco de tentativa e erro durante essa causa, não é a imagem, não é só o sintoma, não é só a avaliação clínica. Então o intervencionista é uma das únicas especialidades que eu vejo que consegue agrupar algumas dessas facetas, digamos, dentro da dor e poder oferecer um tratamento no momento que o paciente esteja precisando. Eu penso na dor, se você for falar de articulações, de coluna, enfim, a infiltração é uma ferramenta, faz parte de um arsenal terapêutico muito interessante, mas não é para qualquer um a qualquer momento, né? Se você fazer muitas infiltrações, vai ser ruim para o paciente. Então, esse momento de usar aonde você vai colocar a agulha e o que injetar, eu vejo sim como intervencionista um profissional muito preparado para isso. Um complemento que o Dr. Daniel comentou aqui é em relação aos procedimentos intervencionistas da dor. Usualmente é indicado na escala 4 da OMS, né? Ou seja, quando a dor é refratária aos tratamentos medicamentosos iniciais. Escala 1, uma dor leve que apenas com analgésico comum é o suficiente. Escala 2, uns opioides já, analgésicos anti-inflamatórios um pouquinho mais fortes. E escala 3, que já é um opioide forte. O opioide forte realmente tem um potente analgésico, ao mesmo tempo tem inúmeros efeitos colaterais. E vem aí o quarto degrau clássico, que é os procedimentos intervencionistas, quando o paciente é uma dor refratária a esses medicamentos. O que a gente tem visto cada vez mais, tanto nas infiltrações interarticulares ou mesmo infiltrações de nervos, perinervos, fáscias, quanto mais a gente tem visto cada vez uma descida desse degrau
do quarto degrau para o segundo degrau. Isso a gente consegue favorecer algumas infiltrações menos complexas para o objetivo de dessensibilizar esse paciente a ponto dele evitar o início, a introdução desses opioides fortes, e isso, consequentemente, evita que a gente costuma falar, uma centralização da dor. Quando o paciente sofre muito tempo com essa dor, isso tende ao paciente, o grau de modulação cerebral, isso tende a abaixar, o limiar de dor tende a baixar, então isso fica cada vez mais difícil de tratar esse paciente com uma dor mais crônica. Por isso, quanto mais cedo a gente abordar na escala 2 da OMS, quando a dor ainda está moderada, isso favorece a gente dessensibilizar esse paciente e, consequentemente, ter um tratamento melhor para ele. Ainda nisso da dor, né? Que momento que o paciente procura o intervencionista ou outro profissional? Claro que é pelo sintoma, ou muitas vezes passou com outros profissionais, mas como que eu vejo o intervencionista nessa área? Ele tem que ter o consultório dele. Então, o paciente vai passar, ele vai mostrar a imagem para o paciente, vai mostrar a imagem na frente, realmente ali, lendo, né, o exame para o paciente, aonde que está o problema, não simplesmente um laudo escrito, porque isso, a gente já sabe que isso que é a realidade, né, do Brasil. O paciente chega com um laudo e o especialista vê ali aonde estão, né, os possíveis problemas e o que ele vai fazer. Isso não, acho que o intervencionista mostrando ali a imagem na frente do paciente, aonde ele está interpretando, o que ele vai fazer, né? Então, quais são as diferentes substâncias que ele pode usar? Vai usar analgésico de curta duração, longa duração, vai usar ácido hialurônico, vai usar corticoide, por quê? O que ele vai fazer é muito importante, então tem que ser isso tudo feito no consultório. O paciente tem que ser avaliado clinicamente, tem que fazer um exame físico do paciente, o paciente tem que ser tocado, não é simplesmente ali, quero vir fazer um procedimento. Antes disso, o paciente pode, quem sabe, aumentar ali a dosagem da medicação dele, ou às vezes mudar a classe de medicamentos para depois, num outro momento, fazer a infiltração. Então é isso que eu acho que são os diferenciais, alguém que consegue olhar de um modo mais amplo, em vez de simplesmente pensar em fazer o procedimento para resolver a curto prazo o sintoma do paciente, né? Dentro dessa escala, vamos supor um problema de coluna, uma dor na coluna. O paciente pode não estar melhorando clinicamente e não estar melhorando, digamos que isso que é o mais difícil, é você mudar o teu hábito, o paciente mudar ali o dia a dia dele, mudar o estilo de vida dele, alimentação, uma alimentação menos inflamatória, exercícios físicos, um reforço muscular. Isso é muito difícil, muitas vezes o paciente de uma idade mais velha, que teve hábitos inapropriados a vida inteira, mudar isso de uma hora para outra. Então é claro que às vezes precisa de algum aditivo, e a infiltração entra muito bem nisso, mas não é só a infiltração, né, que vai ficar tratando. Isso daí seria, digamos, dosagens paliativas. Então não é isso, mas a infiltração em algum momento pode sim dar esse improve para o paciente começar a melhorar, né, o estilo de vida, a mudança de estilo de vida dele. Feita uma infiltração ou feita, por exemplo, uma ablação pulsada, que é um procedimento que eu defendo muito, que ela é como se fosse uma infiltração, você pode até fazer associado à infiltração, mas ela é mais potente. Para quem não conhece, você coloca uma pequena agulha ali na região que você vai fazer, no caso num nervo, por exemplo, e você dá pequenos choques, que você faz uma neuromodulação, é como se você resetasse, digamos, aquele sinal da dor que o paciente está tendo. Então você modula aquilo lá e os resultados estão fantásticos para isso. Para dor de coluna isso vai muito bem. E isso é um tratamento que você pode fazer logo depois da infiltração, talvez um pouco distante se a infiltração está mudando bem, mas claro que isso tudo acompanhando com a mudança de estilo de vida do paciente. Ele não vai ficar só tratando isso para evitar uma cirurgia. Então eu acho que esse entendimento do paciente passar no seu consultório, você mostrar tudo o que você está fazendo para o paciente, tocar no paciente, mudar medicações, mudar a alimentação, é isso que você está pensando no paciente como um todo para tratar ele, não simplesmente fazer o seu procedimento no curto prazo, o que seria, digamos, melhor para você e para o paciente, né? Então é alguma coisa mais focada de modo integral no paciente. Bem interessante que você falou, comentou, ainda mais assim, eu acho que, colocando um adendo, para o convênio, a sala cirúrgica, a sala do centro cirúrgico, onde os procedimentos clássicos que os médicos da dor realizam, é muito mais caro que uma sala, por exemplo, de uma tomografia ou uma sala de um ultrassom que a radiologia intervencionista realiza. Então, para o convênio, tem uma redução de custo que eles ainda não entenderam como que vai ser esse movimento. Se eles entendessem, eles liberariam muito mais os procedimentos, isso tornaria melhor a recuperação
física desse paciente é muito melhor, não precisaria de internação, um procedimento totalmente ambulatorial, o paciente entraria, faria o procedimento, às vezes nem acesso venoso, às vezes poderia, tão simples que às vezes alguns procedimentos. E desde uma infiltração articular, obviamente, que poderia ser feito até mesmo no consultório, como também essa radiofrequência pulsada, que é um procedimento realmente muito interessante, que tem alguns estudos ainda recentes, né, 2024, que tem comparando uma radiofrequência pulsada versus uma infiltração para dor radicular com uma melhora muito mais significativa comparando apenas com a infiltração. Então, realmente, eu acho que o convênio, entendendo essa movimentação, às vezes a gente utiliza materiais de baixo custo, a gente não utiliza materiais para infiltrações mais simples, a gente não utiliza materiais caros. Isso também é outro conceito que a radiologia intervencionista traz para numa redução, pensando num paciente, economiza num todo. Que se o procedimento fica mais barato, isso, consequentemente, o paciente, o convênio tem um custo mais barato e o hospital também, e, enfim, envolve toda uma cadeia e pensando a longo prazo para a saúde, digamos assim, valores de convênio, isso também impacta e muito. Um ponto que hoje em dia é muito importante, as coisas estão mudando para uma medicina de precisão, né, que a gente fala. Não é mais aquela coisa, não é mais aquela relação paternal que tem o médico com o paciente, que o médico fala uma coisa, o paciente ouve, aceita e fica por isso mesmo. As coisas, né? Antigamente a gente tinha um médico que era um médico mais generalista. Ele sabia de tudo um pouco. Então ele passava, o paciente tá com uma dor em algum lugar, o médico avaliava, tocava, decidia se tinha que fazer alguma coisa ou não, e o paciente aceitava aquilo. Hoje em dia, com essa super especialização da medicina, né, tem gente que trata mínimas coisas e só faz aquilo. O que a gente observa, né, que existem pessoas, né, muito boas em algumas coisas. É claro que isso oferece opções para o paciente terapêuticas, opções que vão ser melhor em termos de resultados para o paciente naquele sintoma específico, naquela doença específica. Mas isso não reflete na visão do paciente como um todo. Muitas vezes, né, tem condições associadas que o médico só trata aquilo, a partir do momento que tem que fazer outra coisa, ele encaminha para outro profissional. Os profissionais raramente se conversam. Então o paciente, a gente fala que ele fica ali quicando de um médico para outro e ele não tem dono, né? É um termo que a gente usa. E o que eu defendo, né, da medicina de hoje em dia? É o paciente ele ser dono, digamos, do diagnóstico dele, da doença dele. É a medicina centrada no paciente. Esse é um conceito interessante que começou por volta dos anos 2000 em Boston, onde eles começaram a visualizar o paciente, justamente esse termo, medicina centrada no paciente, onde o paciente ele tem a decisão dele no diagnóstico, considerando todo o contexto biopsicossocial, familiares, momento da vida dele, e não simplesmente eu quero tratar minha doença, o melhor resultado é esse, ponto. Não, tem muitas coisas que envolvem nisso, custos, tudo, né? E o paciente sendo dono, né, sendo um fator importante na cadeia decisória, né, do que vai acontecer, o que isso agrega, né? É que quando ele ouve um profissional, ouve uma segunda opinião, ouve, enfim, os familiares, ele pode pensar, não, eu acho que para mim isso é mais importante do que simplesmente ter aquela relação paternalista de que o médico falou ou é isso ou não é nada, né? A gente vê isso muito, vamos falar de dor, por exemplo, que a gente estava falando agora. O paciente vai operar ou não vai operar? Tem muitos profissionais que operam, independente da idade, tem profissionais que gostam de um tratamento mais clínico, outros com um menos invasivo. É difícil falar que tem certo ou errado. É claro que tem indicações específicas, mas a maioria dos diagnósticos eles estão numa penumbra e nisso o paciente ele tem que ter decisão no diagnóstico e no tratamento dele. Então o que eu acho importante é isso, o paciente procurar sempre uma segunda opinião, procurar outros médicos, ouvir o que tem para falar, estudar. É claro que é difícil você entrar na internet e falar, putz, para fazer isso eu preciso... em tal lugar, é difícil, informação de qualidade, artigos científicos, um bom artigo científico numa revista com um fator de puta, cortou agora. Um fator de impacto importante,
isso é complicado, assim, pra gente que está na área, muitas vezes você não consegue selecionar o que é o que não é. Tem muitas narrativas. Para o paciente, então, ele acaba entrando e vendo opções na primeira página do Google, o que é, o que não é, muitas vezes de um próprio médico falando, e o paciente fica perdido nisso. Então, o que é importante é o paciente passar no profissional, estudar o que aquele profissional, né, faz, para ele já chegar com conteúdo na hora que o médico estiver conversando com ele. Meu tratamento é esse, você sabe mais ou menos o que é, para poder argumentar com o médico, ouvir o que ele tem para falar. Passar é trabalhoso? É talvez mais custoso? Sim, né? Ele não vai ficar com uma pessoa só, mas com certeza ele vai ser dono do diagnóstico dele, dono do que pode ser o tratamento dele. Isso sem dúvida vai mudar no futuro, digamos, se uma coisa deu certo ou deu errado, ele fez parte disso e não simplesmente ele aceitou o que o médico falou. Então isso é fundamental hoje em dia, essa medicina centrada no paciente. Eu reforço realmente a importância do paciente realmente entender a jornada dele mesmo, né? A jornada de saúde dele. Porque realmente assim, a gente é educado por muitas coisas, mas a gente não é educado a manejar a inteligência artificial, a gente não é educado para a gente fazer procura na internet. E por isso que a gente tem muitos artigos científicos que a gente fala que não tem relevância nenhuma estatística. Ao mesmo tempo, cada vez mais a gente tem outras... a inteligência artificial vindo aqui com opções de você ter um auxílio nesse sentido, mas é importantíssimo o paciente ser dono da própria saúde dele. Então, não é simplesmente doar o corpo dele para colegas médicos. E eu costumo falar nas consultas que todos nós, pacientes e médicos, somos enviesados de conhecimento, que é o que a gente conhece no dia a dia, nossa especialização médica, que é limitada, a gente não é ilimitado, ao mesmo tempo o viés de próximo, então de experiências próximas, que às vezes um procedimento que eu fiz que não deu certo, eu vou falar que isso nunca dá certo. Então, isso tem que tomar cuidado, que colegas médicos falam que criticam alguns tipos de procedimento que, na verdade, foi uma experiência própria dele que ele está expandindo para uma sociedade, sendo que na literatura científica, que a medicina baseada em evidências está ali para garantir uma organização de pensamentos e de propostas de condutas e guidelines, né? Então, eu acredito que o paciente realmente tem que ter uma postura muito mais ativa nesse sentido de, realmente, também concordo em procurar segunda opiniões, tá? Para evitar cair nesse sentido de viés de conhecimento do próprio médico, ou mesmo o próprio paciente às vezes quer pular passos, mas na medicina, nessa jornada dele, o melhor tratamento é realmente ele indagar o colega, questionar outras opções, tá certo? Que envolvem da radiologia intervencionista muitas opções minimamente invasivas, que não é que serve para tudo, mas não acredito que existem procedimentos que servem para tudo, mas existem indicações que confluem, algumas áreas confluem, mas a radiologia intervencionista vem e também com essa área de minimamente invasivo, com menor risco de complicações. Então, isso realmente é do paciente. Se o paciente chega num colega e não fala dessas possibilidades minimamente invasivas, consequentemente, ele não vai receber essa informação. E ao mesmo tempo, sociedades mais fortes ou menos fortes têm mais artigos na internet do que outros. Então, isso tem que também ter uma organização e questionar, conversar segundo as opiniões, e isso concordo plenamente. Um tema interessante, falando nisso do paciente procurar o médico, que a gente vê no nosso dia a dia é sobre tireoide, né? Sobre nódulos benignos da tireoide. Às vezes os pacientes não têm essa noção, mas 95% dos nódulos de tireoide são benignos. Isso trata de um pressuposto que não precisaria fazer nada, acompanhar. E o que a gente observa de cirurgias, de procedimentos feitos nesses nódulos benignos, muitas vezes por uma forçação de barra, por um laudo errado, ou por uma consulta que o paciente ficou aterrorizado, porque na família teve alguém com câncer de tireoide. Isso é nosso dia a dia, é impressionante. O paciente chega para fazer uma punção de tireoide já com um medo grande, porque o tio, o avô teve um câncer de tireoide, aquela coisa, tão assustado, né? E a partir do momento que você faz a punção de tireoide, se ela veio indeterminada, por exemplo, pronto.
O paciente já tem alguma coisa na cabeça dele que ele, tudo bem, pode repuncionar. A gente vê casos que tem que repuncionar 3, 4 vezes, mesmo assim vem determinadas situações que não são fáceis de diagnóstico, e o paciente prefere, eu vou tirar minha tireoide, porque o cirurgião me falou isso, porque meu tio-avô, minha avó teve... Então, o dia a dia é complexo nisso, né? E os nódulos benignos de tireoide, como que é o processo, como que é a jornada do paciente nisso, né? Muitas vezes ele vai fazer um exame por outra coisa, um check-up, ou quer operar de alguma coisa, tem que fazer um check-up, eles sempre pedem ultrassom de tireoide, e é muito, muito comum, principalmente em mulheres, ter nódulos de tireoide. Tem um nódulo, daí é uma decisão do médico que atendeu e pediu o exame, vai encaminhar para o endócrino, que às vezes tem uma visão mais clínica de saber qual vai funcionar ou não, vai mandar para algum laboratório de imagem que ele conhece o radiologista que está laudando ou não, porque isso é importante também. Tem muitos laboratórios que ali o radiologista está com uma demanda grande, tem que fazer 20, 30 exames em poucas horas e, assim, o exame, claro que tem classificações para tentar deixar de modo um pouco mais objetivo o nódulo, né, que é o TIRADS, mas é subjetivo mesmo, assim, um exame de ultrassom é operador dependente. O mesmo nódulo que poderia ser um TIRADS 2, 3, tem muitas vezes a gente vê no dia a dia, vem como 5. Né, que é um nódulo altamente suspeito. E pronto, você tem um documento falando que você tem um nódulo altamente suspeito, para o paciente isso já está lá a semente plantada na cabeça dele que vai dar ruim, digamos. Né? Ele já tem um viés para isso. E ele pode passar com o endócrino, pode passar com o cirurgião de cabeça e pescoço, e vão mandar para a punção, né? Vão pedir a punção de tireoide. É onde vem para a gente faz muitas punções aí no dia a dia, e a punção... ela é um procedimento simples, rápido, né? Mas o que a gente observa não é nem em relação ao resultado da punção, que mesmo vindo benigno, o paciente pode ser que esse nódulo cresça, eventualmente cresça, o paciente vai ter que fazer punções sequenciais, em uma dessas punções vem determinado, o paciente está incomodado, não quer ficar puncionando e vai operar a tireoide dele. Ele vai tirar a tireoide dele, vai tomar hormônio pro resto da vida, porque é isso, digamos, tem uma incidência muito grande, né, da doença. Muitos familiares já teve. O câncer de tireoide, na teoria, né, é um dos cânceres que você puder escolher, se pegar no começo, você trata, é curativo. Então é aquela coisa, tem todo um contexto que o paciente é enviesado, que eu quero dizer, o paciente é enviesado a tirar a tireoide dele, né? E o que a gente tem observado é que no Brasil isso é recente, nos últimos 3 anos, mas foi em 2003, na Coreia, que começou um tratamento que chama ablação de tireoide. O que é ablação de tireoide? A ablação é uma cirurgia minimamente invasiva que é realizada em vários órgãos, né? Está muito vinculado à parte oncológica. Mas no caso específico da tireoide, começou lá na Coreia do Sul, porque tem um médico lá que ele é gênio, né? Além de ter toda a parte clínica técnica ali do procedimento, ele desenvolveu uma agulha junto com a empresa específica para isso, e que ali começaram os estudos, né? É o local que mais faz ablação de tireoide, é na Coreia do Sul, cerca de 20 mil por ano. Imagina, no Brasil a gente não deve chegar a 100, né? É lá mais de 20 mil por ano, um país menor que o Brasil. E a ablação de tireoide, você coloca, né? O médico coloca uma agulha dentro do nódulo benigno. Então, claro que tem que ter indicação, não é qualquer nódulo. Normalmente são nódulos grandes que afetam a estética do paciente, ou são nódulos que estejam comprimindo ali algum nervo, ou são nódulos que estejam realmente incomodando de modo que está tendo que ficar funcionando todo ano. Então tem, claro, algumas indicações específicas. São a minoria dos nódulos que precisam ser tratados, isso é bom deixar claro, não é a maioria. Então isso é muito importante, porque o que a gente observa é sempre esse viés de querer fazer alguma coisa, né? Então as indicações são clássicas, porém, claro que depende muito do paciente, né? Tudo isso daí. Agora é um procedimento que você realiza de modo ambulatorial, o paciente faz sob uma sedação leve, demora de 10 a 15 minutos, vai embora no mesmo dia do hospital, não precisa usar hormônio para o resto da vida, não precisa tirar a tireoide. Então é algo que eu vejo no dia a dia para os nódulos benignos de tireoide, que, repito, são 95%, um tratamento muito eficaz e que muitos pacientes desconhecem, né? Então é importante, se você tem algum nódulo de tireoide ou algum familiar seu que está acompanhando e está às vezes preocupado com isso, procure ler um pouco mais sobre o tratamento, principalmente esses trabalhos que são feitos na Coreia, que são os que têm o maior número de pacientes, para vocês verem como é uma opção muito, muito boa que hoje a gente tem para oferecer. Achei interessante um link desses nódulos de tireoide, realmente é lembrar que hoje em dia a disponibilidade dos exames de imagem está cada vez mais frequente,
o famoso check-up, que você faz uma bateria de exames e, consequentemente, você vai identificar nódulos, achados de exame, que eu digo. Nódulo de tireoide, que não necessariamente é tumor, e sim pode ser um nódulo benigno, pode ser um cisto coloide, pode achar um nódulo no pulmão, enfim. São os achados de exame. Por isso que a radiologia intervencionista auxilia os colegas que estão com os pacientes, que pediram esses exames, a orientar se realmente tem necessidade de fazer alguma punção diagnóstica ou mesmo terapêutica, mas enfim, nesse sentido diagnóstico, prosseguir essa análise ou não. Tá certo? E vem os nódulos de tireoide, que realmente são, na sua maioria, nódulos benignos, que tem algumas indicações como um crescimento anual, um crescimento que está modificando um pouco a estética do paciente, que está incomodando a estética do paciente, que é subjetivo, mas nós temos que entender isso dos pacientes, e também comprimindo algumas estruturas que têm uma dificuldade de deglutição, alguma respiração. Isso favorece alguma abordagem de tratamento. Desses tratamentos, se a gente está lidando com um nódulo benigno, isso a gente tem que pensar em umas possibilidades. Por mais que a cirurgia vende como uma tireoidectomia parcial, mas não necessariamente é tão simples tirar uma metade de uma tireoide. Isso, às vezes, envolve a sua retirada como inteiro. Mas eu me livrei. Mas isso tem um risco associado. Tem um risco. Além da cicatriz, mas tem um risco iminente da própria cirurgia. A cirurgia vende com um ar mais curativo, ao mesmo tempo com um risco associado, tá certo? Então, por isso que essas técnicas minimamente invasivas, que a gente consegue realizar esse procedimento como uma ablação, que é uma destruição tecidual, que pode ser de qualquer tecido, mas na questão do nódulo de tireoide, a gente introduz uma agulha sem ponto, sem cortes, simplesmente introduzir uma agulha, como se fosse fica uma cicatriz semelhante a de um acesso venoso que todos os pacientes fazem para funcionar uma veia, e simplesmente introduz tudo guiado por imagem, de novo, com a habilidade técnica que nós realizamos os procedimentos, e isso favorece a gente tratar todo o nódulo de forma completa, respeitando os certos limites de algumas áreas mais perigosas, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter uma redução, o próprio organismo reduzir esse nódulo a ponto de deixar de comprimir estruturas, deixar de estar mostrando, ou seja, tem uma nodulação que impacta na sua estética. E isso, ao meu ver, por mais que não tiramos o nódulo como inteiro, mas favorece muito, caso o nódulo crescer, a gente pode repetir. Também, se tirar uma tireoidectomia parcial, não impede de ter outro nódulo do outro lado da tireoide que volte a crescer, que cresça. Então, isso realmente, a ablação de tireoide é um procedimento muito, muito interessante, que a radiologia intervencionista pode estar tanto em contato com um endocrinologista quanto com um cirurgião de cabeça e pescoço, e isso favorece essa abordagem multidisciplinar, mas se o paciente não tem o conhecimento dessa técnica, pouquíssimo provável que algum outro colega vai explicar, vai dar essa opção. Se não é o paciente que busque isso, procedimentos minimamente invasivos para tratamento de nódulo de tireoide, e pesquisar, você vai ver que realmente inúmeros trabalhos já mostrando a nossa eficácia e segurança, principalmente. O índice de complicação de um procedimento desse, que de novo, a gente pode fazer de forma ambulatorial, não precisa internar, não precisa de centro cirúrgico, não tem toda essa parte burocrática, custo associado. Isso a gente consegue realmente fazer um tratamento bem interessante para esses pacientes. Aí, de novo, isso que a gente está falando do paciente procurar, né, ser dono do diagnóstico dele, do paciente ir atrás de opções, estudar, ouvir segundas opiniões, é aquela coisa da medicina centrada no paciente. Um dos tratamentos que eu mais vejo o paciente vir em consultório procurar é a embolização de próstata, né? O que é a embolização de próstata? Hoje em dia, a hiperplasia prostática benigna, né, que é o crescimento de nódulos dentro da próstata, é uma doença extremamente comum,
mais de 50% dos homens vão ter hiperplasia prostática benigna a partir de 50 anos, 60% a partir de 60 anos e por aí vai. Então é muito mais comum que o homem tenha hiperplasia prostática benigna do que não ter. O que ela acarreta? Ela acarreta em sintomas urinários obstrutivos, então o paciente acorda durante a noite para urinar, tem urgência mictória, não consegue esvaziar completamente a bexiga toda hora que vai no banheiro. E quais que são os tratamentos, né? Existem alguns tratamentos para isso. O mais comum é a RTU, né, que é a raspagem da próstata através da uretra. E esse é um tratamento que ele já é consolidado dentro da urologia, muitos pacientes fazem, você provavelmente deve conhecer pessoas que já fizeram RTU. Qual que é, hoje em dia o pessoal procura muito na internet, né? Qual que é o principal problema, o efeito adverso da RTU? É a ejaculação retrógrada, né? A chamada ejaculação seca. Isso para o homem, muitas vezes dependendo da idade, é forte. O homem não quer que tenha essa situação, digamos, não é nada funcional, mas para o homem, para a autoestima dele, isso é importante. E a RTU, mais de 80% dos pacientes que fazem RTU vão ter ejaculação retrógrada. E é por isso que o paciente procura outras opções, né? E dentre dessas opções, uma opção que hoje, em 2024, ela já está nos guidelines das associações de urologia como uma opção, é a embolização de próstata, né? Que é um procedimento, é uma cirurgia minimamente invasiva, onde você acessa os vasos que irrigam esses nódulos benignos da próstata e você oclui esses pequenos vasos com partículas. Tem partículas de tamanho de grãos de areia, algumas um pouco maiores, e dependendo de algumas técnicas para fazer esse procedimento, você realiza ele dentro de uma radioscopia, que é um raio-x, digamos, contínuo. Em aparelhos mais modernos, você consegue fazer tomografias, né, por essa radioscopia, então você tem uma visão ali desses vasos de modo perfeito. Existem softwares que você consegue selecionar o vaso que você quer cateterizar e subsequentemente embolizar. Então, é um tratamento que tecnicamente ele é desafiador? Para quem não sabe fazer. Para o radiologista intervencionista treinado e que fez bastante, é um procedimento extremamente eficaz. É um procedimento que os índices de sucesso são muito altos e o paciente ele tem um sucesso terapêutico muito similar ao da RTU, né? Ele diminui esses sintomas urinários dele de modo eficaz, e ele não vai ter a ejaculação retrógrada. Não tem nenhum estudo que eu vi até hoje que teve alguma ejaculação retrógrada pela embolização de próstata, né? E a gente fala, tá bom, então um tratamento é perfeito e o outro não, a gente não está aqui fazendo esse tipo de análise. É claro que tem pontos positivos e negativos em cada coisa. Digamos, qual que é a diferença da RTU para a embolização de próstata? Talvez a maior diferença seja a recidiva dos sintomas, né? A médio prazo, estava até falando do seu pai uma época, né? A médio prazo, de 3 a 5 anos, a embolização de próstata ela tende a recidivar os sintomas em cerca de 20% dos casos. A RTU já é menos de 10%. Então, ok, a médio prazo a RTU tem um sucesso maior do que a embolização de próstata. Nada impeça que você possa reembolizar o paciente ou fazer um dos tratamentos antes e, consequentemente, o outro depois. Uma coisa não impede a outra, mas comparando as duas técnicas é isso. A curto prazo elas são idênticas, sendo que uma tem um efeito adverso que é temerário aos homens, a outra não. O pós, né, o pós ali imediato, no primeiro mês da embolização de próstata, é muito tranquilo, basicamente é lidado com analgésicos. Então é aquela coisa, é uma opção que hoje acho que agrada muitos pacientes. Antigamente era um procedimento feito mais para próstatas grandes, homens mais velhos, hoje em dia não. Paciente com 40 anos quer fazer, com próstata pequena, de 30 gramas faz. Então acho que sim, são opções que o paciente mesmo hoje, ele procura na internet, ele procura passar no consultório do intervencionista, ouvir o que ele tem para falar. E claro que ele toma a decisão, ele passa nos dois e ele fala, não, acho que para mim eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. E o que a gente percebe no dia a dia é o sucesso, né? Esse é um procedimento que ele começou em 2010 no Brasil, então já temos aí mais de 10 anos de embolização de próstata. O que a gente vê no dia a dia, sim, é um índice de satisfação muito alto dos pacientes com ele. Todo procedimento que a gente realiza, eu penso se eu estou sendo enviesado ou não em relação a aquilo, né? Aquele tratamento proposto. E é aquilo lá, né? A embolização de próstata é um procedimento que eu indiquei meu pai fazer, tá certo? Então,
skin in the game, né? Colocar meu pai num procedimento que alguns urologistas falam que ainda é preliminar, né? Não tem evidência nenhuma, então é um pouco... então mostra que eu não tenho viés nenhum. Outro conceito é realmente na questão da segurança técnica, né? Eu acho que a embolização de próstata, as artérias de próstata são artérias finas, é uma artéria que realmente, às vezes o paciente tabagista ainda fica bem reativo a essas artérias, então tem todo um cuidado técnico, por isso a habilidade de algum serviço de criar essa expertise, às vezes até alguns colegas chamam outros para estar junto, porque é um procedimento que a gente precisa, o sucesso técnico é quando a gente consegue embolizar as duas artérias, digamos assim, bilateral, né? Lado direito e lado esquerdo. E hoje em dia, o arsenal tecnológico, como eu já falei, é fundamental. Então, a gente consegue ter uma precisão técnica quando a gente associa, por exemplo, uma tomografia dentro da sala da angiografia. Tá certo? Então, a gente consegue identificar se aquele vaso exatamente está nutrindo a zona central, a área da próstata. Isso favorece a precisão. Ao mesmo tempo, quando a gente vê que tem alguns comunicações de artéria de próstata com a artéria não alvo, que a gente fala, como a peniana, como a pudenda, então isso nos dá toda essa precisão e de a gente fazer medidas protetivas para a gente conseguir o sucesso técnico, que é a embolização bilateral e, consequentemente, isso vai ter impacto no paciente. E outro conceito é fundamental, assim, eu vendi isso para o meu pai. A embolização de próstata não impede de fazer uma cirurgia. A partir do momento que você fez uma cirurgia, mesmo que tenha uma RTU, você pode, às vezes, voltar a crescer e embolizar? Sim, mas é uma cirurgia que tem um risco associado muito grande. O índice de recorrência comparado ao procedimento é menor, óbvio, mas o índice de complicação aquela idade ativa do paciente pode ser o fundamental para ele. Essa ejaculação retrógrada, que parece simples, por exemplo, uma mulher, mas para o homem é muito complicado. Então, a gente tem que considerar isso. Então, isso não impede de fazer, se realmente fez todos os tratamentos minimamente invasivos, respeitando do menos para o mais, e realmente não resolveu, ou resolveu de um tempo, podemos reembolizar, ou mesmo fazer uma RTU quando bem indicado. O paciente procura um intervencionista, né, para tratar algum problema dele. A gente está falando de embolição de próstata, que é muito comum, a hiperplasia prostática no homem. Outra doença que é muito comum é a miomatose uterina, né? São os miomas. E do mesmo jeito que metade dos homens a partir de 50 anos vão ter hiperplasia prostática benigna, as mulheres seguem essa mesma linha para ter miomas. É claro que a maioria deles é assintomático, é claro que em várias delas são poucos pequenos miomas que não vão mudar nada ali no dia a dia dela, mas depende da localização do mioma, pode acarretar sangramentos, pode acarretar dor em relação, pode acarretar o aumento do útero de uma forma que comprima outras estruturas ao redor. Então, é claro que cada caso é um caso, dificuldades para engravidar, por exemplo, onde está esse mioma para que você consiga implantar ali no endométrio. Então, tratamentos para mioma, né? O mais comum deles é a cirurgia, a esterectomia, muitas vezes, depende do número de miomas, ou a miomectomia. Agora, é claro, cada caso é um caso. E a mulher, quando tem ali o mioma que está causando sintoma nela, ela vai procurar o ginecologista para saber do problema dela e as opções terapêuticas. Dentro da nossa área, duas opções clássicas é a ablação de mioma. É muitas vezes usada para poucos miomas pequenos, ali 2, 3 miomas de até 2, 3 centímetros, que é um tratamento que começou a ser feito na Espanha. É uma agulha diferente, especial, é do mesmo jeito, é pequena, faz com sedação, a paciente vai embora no mesmo dia. O acesso que você faz é pelo ultrassom, então a visualização ali é perfeita de onde você está ablando. E é um dos tratamentos que a gente realiza para quando a mulher tem poucos miomas e pequenos. Quando a mulher tem muitos miomas e muitas vezes grandes, um dos tratamentos que é o mais clássico, aí, que desde os anos 2000 é realizado aqui no Brasil, é a embolização dos miomas. E esse é um tratamento que tem, às vezes, um preconceito, né? Que o pessoal espalha, para mulher que quer engravidar não é bom, a partícula pode ir para a artéria ovariana, causar falência ovariana, enfim. Então, se a mulher tem desejo de engravidar, não faça embolização de mioma.
Isso foi provado agora, num estudo mais recente, que é de uma das revistas de maiores fatores de impacto, que é a New England de 2020, que comparando a cirurgia com a embolização, não teve alteração em falência ovariana e não mudou aí o prognóstico da mulher que pretendia engravidar ou não em nenhum dos tratamentos, né? Então isso prova que isso, em alguns estudos que fizeram, diminuiu ali a taxa de gravidez, mas assim, em revistas sérias com um bom fator de impacto, isso não se provou verdade. E a embolização de miomas, ela tem indicação específica dela, muitas vezes é para miomas grandes ou numerosos, e claro que se a mulher não tem o desejo de engravidar, é uma das vantagens, é uma idade às vezes um pouco mais avançada, mas é um tratamento minimamente invasivo, da mesma forma da ablação a paciente faz, com uma sedação, vai embora no mesmo dia, não precisa ali operar e ter os problemas de um pós-operatório. Então são tratamentos que os pacientes sim procuram o intervencionista para fazer, né, depois de pesquisar, depois de passar, seja no ginecologista para falar de mioma, seja no urologista para falar de próstata, porque são opções que se provaram muito eficazes no teste do tempo, que a gente fala, e hoje estão cada vez mais frequentes e o pessoal sabe do que se trata. E a informação de qualidade, que a gente está falando menos enviesada, é muito raro hoje em dia na internet. Então o que recomendo é justamente isso, passe com o médico, ouça o que ele tem para falar, ouve o outro, pesquisa sobre os tratamentos, porque hoje em dia tem muitas indicações e a gente tem que ser dono do nosso tratamento. A embolização de mioma realmente é outro tema extremamente importante. Um dos problemas que eu vejo é a cirurgia vascular abordando esses casos. Teoricamente, a gente tem uma sociedade que tem o treinamento e a expertise para fazer tal procedimento. E é comum em algumas instituições indicarem colegas que não têm a expertise para tal e realizarem esses procedimentos. Pela não tão complexa anatomia de uma artéria uterina. A artéria uterina comparada à artéria de próstata é muito mais calibrosa. Ainda mais quando tem uma miomatose. Acho que realmente é interessante, parte também do paciente, a entender a expertise de cada profissional. Tá certo? De não simplesmente receber o pedido assim, preciso fazer uma embolização e procurar, por exemplo, classicamente vasculares para fazer esse tipo de procedimento. Acho que tem que entender qual especialidade, qual sociedade que tem rege, digamos assim, o controle e o treinamento e o cuidado desse tipo de procedimento, que realmente a técnica não precisa, pode evoluir com um retorno da miomatose e principalmente quando é indicado, quando tem alguns sintomas, tanto de um volume abdominal, que isso impacta na questão estética do paciente, psíquica do paciente, e ao mesmo tempo também um sangramento, que isso realmente sangramento uterino anormal, que também isso são indicações clássicas para tratar. Então isso, quando vem a parte técnica não tão efetiva, isso pode impactar de ter voltar a um sangramento anormal, isso pode ter falência ovariana por não conseguir identificar, porque na maioria das vezes não tem comunicação. E às vezes quando você não sabe ver essa comunicação, você pode ter visto e não ter. Esse é o viés de conhecimento. Às vezes o cara não sabe que realmente está tendo essa comunicação e faz a embolização, não respeita, não sabe qual o endpoint, qual a distância da artéria uterina que você consegue fazer com segurança esse tipo de procedimento. Isso pode impactar, às vezes, dores, lesões em estruturas não alvo e até mesmo falência ovariana. Então, realmente, a questão técnica, a questão do paciente de procurar profissionais habilitados para tal, isso realmente eu acho que de novo, cabe muito ao paciente. Tá certo? Cabe à sociedade da radiologia intervencionista mostrar, evidenciar que é a sociedade que realiza esse procedimento, ao mesmo tempo cabe ao paciente procurar realmente profissionais habilitados para tal. E acho que um grande problema disso que a gente está falando é que os pacientes não conhecem, né? Não sabem o que é a radiologia intervencionista. Os médicos, a maioria deles não sabe. E como eu costumo definir? É uma especialidade que você trata, você faz cirurgias e procedimentos guiados por imagem. De um modo sucinto é isso. E qual que é a nossa maior área de atuação? É a área oncológica. A gente está presente em toda a jornada do paciente na área oncológica, em diversos sítios. E você pega o paciente desde o começo, desde fazer a biópsia para descobrir o que ele tem no diagnóstico,
desde o tratamento com embolizações, com ablações, como se for necessário fazer a paliação com alguns tratamentos de dor, enfim, você está presente em toda essa jornada e qualquer centro oncológico de respeito tem que ter um intervencionista. Então é claro que nesse meio ele é conhecido, mas para os pacientes que não estão, né, nesse cenário, eles não conhecem. Então o que a gente, né, realiza além dos tratamentos oncológicos? Eu costumo classificar, digamos assim, dividir em pacientes geriátricos, né, o que a gente faz nos mais idosos. Principalmente eu acho que a parte da dor. Hoje em dia é muito difícil o paciente, por estilo de vida, os costumes que você faz numa vida inteira, não ter algum tipo de dor em coluna, joelho, quadril. A gente trata essas dores de modo muito eficaz, foi o que a gente estava conversando aqui antes. Como pacientes do sexo masculino, doenças comuns no sexo masculino, que é a hiperplasia prostática, a gente realiza a embolização da próstata. Em mulheres, mesma coisa, doenças extremamente comum em mulheres, que é a miomatose uterina, a gente realiza a ablação de mioma, a gente realiza a embolização de mioma. Então são tratamentos que o paciente eventualmente conhece alguém que tem ou que ele mesmo está passando por esse problema e que ele pode procurar o intervencionista, passar no consultório dele, pode se informar desses tratamentos que são tratamentos modernos, minimamente invasivos, que o paciente tem uma recuperação rápida e que não eram conhecidos até pouco tempo atrás. Então, o que a sua especialidade faz? Se for dividir nesses dois campos, a parte oncológica, que já é muito conhecida nesses centros, para a não oncológica, basicamente são esses cenários aí de pacientes que têm doenças extremamente comuns, seja para homens, mulheres e idosos. Outro procedimento bem interessante, eu acho que é muito válido, não é tão frequente, mas é o acretismo placentário, que realmente é onde a placenta está bem próximo do colo, senão a placenta entra, né, penetra na questão, não só na placenta prévia, digamos, entrando no colo, mas também o acretismo tendo uma penetração, uma infiltração dentro do músculo do útero, que isso, principalmente pacientes gestantes, que estão gestando, a placenta, por isso que tem a placenta, mas ela começa a invadir a questão do músculo do útero. Qual que é a preocupação para os ginecologistas, principalmente os obstetras, nessa paciente? Durante o parto, a realização do parto, da cesárea, ter um sangramento volumoso a ponto de o paciente perder o útero, ao mesmo tempo até mesmo perder a vida. Por isso que é um procedimento que sim, a radiologista intervencionista precisa cada vez mais divulgar, porque às vezes o próprio obstetra, olha, não acredita que vá conseguir ter a segurança técnica durante o parto, e não comunica aos radiologistas intervencionistas. Mas esse é um procedimento que a gente consegue colocar 2 balões na artéria ilíaca interna, a ponto de, quando tirou o bebê em segurança, a gente consegue insuflar esse balão a ponto do colega obstetra, consequentemente não vai ter o sangue indo para o útero, isso consegue tirar a placenta com mais segurança e também com mais calma. Não um sangramento volumoso a ponto de, na hora de estresse, isso realiza a ponto de tirar toda uma esterectomia radical, né? Uma esterectomia total. Então, realmente é um procedimento que é importante o próprio colega obstetra, como também os pacientes entenderem dessa possibilidade, dessa placenta acreta, que é uma entidade, né, uma patologia, que realmente precisa um cuidado especial além. Recentemente saiu um estudo extremamente de relevância estatística, que é o Collision, que é um estudo internacional com vários países, comparando basicamente o tratamento de uma metástase hepática proveniente do intestino, tá certo? Comparando tanto a parte cirúrgica, fazendo uma metastatectomia ou até mesmo uma hepatectomia, comparando com as ablações percutâneas. De novo, a ablação é um procedimento minimamente invasivo, que a gente introduz uma agulha sem corte, sem pontos, que eu costumo avisar, comparando quando tem tumores
até 3 centímetros, até número de 3. Isso favorece a procedimentos minimamente invasivos, como o nosso. Também favorece, classicamente, o tratamento padrão. Se olhar no guideline, principalmente europeu, está lá, a primeira opção é fazer tratamento cirúrgico, tá certo? Nosso dia a dia, a gente vê claramente que para o convênio, para o paciente, é muito melhor fazer esses procedimentos minimamente invasivos. Mas, como tem a questão burocrática, a questão do próprio convênio, a paciente acaba até procurando o cirurgião. E o cirurgião, obviamente, defende o próprio tratamento dele. Volto a falar, não existe nenhum procedimento que resolve, um tratamento que resolve tudo, tá certo? Mas eu acredito que sim, às vezes quando tem uma dimensão menor dos tumores, isso favorece, quando bem indicado, obviamente tem todo um checklist que a gente costuma fazer, se realmente é um teste de tempo, se realmente esse paciente vai se beneficiar de um tratamento tanto loco-regional que a gente fala, que pode ser cirúrgico, quanto pode ser ablativo. E esse estudo, holandês, que foi comandado por um holandês, mostrou que o tratamento, o estudo tem que ser interrompido para o tamanho benefício dos tratamentos ablativos, minimamente invasivos, comparado ao cirúrgico, tá certo? O índice de complicação muito menor, com uma deshospitalização desse paciente muito mais rápido. Isso, então, só favorece o que eu queria dizer desses vieses. Então, realmente, é interessante o próprio paciente pesquisar sobre as possibilidades de tratamento minimamente invasivos de várias especialidades, tanto cirúrgicas, que hoje eles vendem como robótica, laparoscópica, como também os nossos tratamentos, como outros colegas de outras especialidades também. Então, acho que é fundamental trazer esses estudos, que realmente é complicado fazer estudos randomizados, ou seja, não escolher paciente de cada elo, né, cada braço, e sim um estudo randomizado, comparando as nossas técnicas de radiologia intervencionista versus outras especialidades. Isso realmente é complicado, porque o paciente tem esse viés de escolher sempre o tratamento padrão até então, mas esses tratamentos padrões podem ser mudados e são mudados com o tempo, tá certo? É isso que é interessante dentro da nossa, esse amplo de terapêutico nosso.